Olá, meninos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu vou conversar com vocês um pouco sobre como calcular uma velocidade relativa. Existe uma regra muito prática quanto os móveis, tá? Os dois estão na mesma direção e o mesmo sentido, indo para o mesmo lugar. Bom, qual que é uma regra muito prática? Eu vou falar para vocês, é o seguinte. Em uma boa parte dos exercícios de cinemática, não interessa o sinal da velocidade, né, relativa. Não nos interessa o sinal da velocidade relativa, mas apenas o seu valor em módulo. Interessa apenas a sua intensidade. Para esse cálculo, pode-se usar a seguinte regra prática que decorre imediatamente. Bom, se dois corpos, tá, estiverem caminhando no mesmo sentido, estou na mesma direção, estou caminhando no mesmo sentido. O interesse para a gente é o seguinte: estão caminhando no mesmo sentido, o valor absoluto da velocidade relativa é dada pelo módulo da diferença entre os dois módulos das duas velocidades relativas. Então, eu tenho aqui uma velocidade VA, nesse sentido, uma velocidade VB, nesse sentido. Como que eu calculo o módulo das velocidades? É muito simples. Sendo, ok, VA maior que VB, eu posso dizer o seguinte, que a velocidade relativa, L de relativa, a velocidade relativa, ok? A velocidade relativa é igual o módulo de VA menos o módulo de VB. Pronto. Ok? Sendo dois móveis estiverem caminhando em sentidos opostos. Eles estão caminhando em sentido oposto. Eu tenho uma VA que está indo para cá e eu tenho uma VB que está indo para cá. Então, os sentidos são opostos. Deixa eu fazer isso aqui. Eu tenho VA e VB e os sentidos são opostos. Pronto, tá aí. Como que eu calculo? É muito simples. Vai seguir a mesma regra. Se os dois móveis estiverem caminhando em sentidos opostos, o valor absoluto da velocidade relativa é dado pela soma dos módulos das velocidades escalares. Então, tá aqui. Então, aqui agora eu tenho sendo. Nem preciso fazer, né? Eu tenho aqui que a velocidade relativa, ok, ela é igual. Ela é igual a um VA, ok, mais um VB. Isso é velocidade relativa. Ô, professora, o que é velocidade relativa? Define-se velocidade escalar relativa de A em relação a B como sendo a diferença entre as velocidades escalares do módulo A e do móvel B. Tá bom? É uma velocidade em relação à outra. Isso significa que tudo que se passa como se o móvel B estivesse parado e o móvel A, em relação a ele, estivesse se movendo com a velocidade escalar VAB. Eu acho que eu vou escrever isso aqui para vocês, tá? O que eu vou fazer? Eu vou fazer assim e vou escrever isso aqui para vocês ficarem bem. O que é uma definição de velocidade relativa? Definição de velocidade relativa. Uma definição da velocidade relativa. A velocidade relativa, escalar
de A em relação a B, ok? Como sendo a diferença entre as velocidades, a diferença entre as velocidades escalares do móvel A e do móvel B. Vou falar o seguinte, isso aqui, isso se passa, é bom dizer isso significa que tudo, na verdade, esse aqui é o ponto principal do que nós temos que saber. Isso significa do que eu disse aqui, da definição da velocidade escalar, velocidade relativa escalar de A em relação a B, como sendo a diferença entre as velocidades escalares do móvel A e do móvel B. Isso significa que tudo, eu disse tudo, se passa como se o móvel B estivesse parado e o móvel A em relação a ele ok, o móvel A em relação a ele estivesse se movendo com uma velocidade escalar VAB. Pronto. Isso é o mais importante. Quando a gente está falando em velocidade relativa, eu não estou falando uma velocidade em relação à outra. Nós estamos falando da velocidade relativa entre A e B. Significa que tudo que se passa, como se o móvel B estivesse parado e o móvel A em relação a ele estivesse se movendo com uma velocidade AB. Prontinho. Uma regra prática aqui. Pra gente não errar isso de jeito nenhum. Tá bom? Vamos lá. Se dois móveis estiverem caminhando no mesmo sentido, o valor absoluto da velocidade relativa é dado pelo módulo da diferença entre os módulos das duas velocidades escalares. Eu tenho dois móveis aqui, ó. Tá vendo? Eu vou falar que um aqui está com a velocidade aqui igual a 10 metros por segundo. E vou falar que a velocidade B está a 5 metros por segundo. Como que eu calculo? Muito simples, né? A velocidade relativa, eu vou colocar aqui como V relativo, é o quê? É o módulo de VA, é o módulo, assim para vocês verem, é o módulo de VA menos o módulo de VB. Vai ser o quê? Vai ser a velocidade relativa, vai ser igual ao quê? 10 metros por segundo menos 5 metros por segundo, que é igual a 5 metros por segundo. Professora, se essa velocidade agora não fosse 10, se essa velocidade agora fosse 2? Então, vou fazer um outro exemplo. Em lugar de ser 10, deixa eu pôr aqui para vocês, só porque estava longe, perdão. E se agora não fosse 10, fosse 2?
E aí eu coloquei 10 e coloquei 5. Então, eu falei que a velocidade relativa VA menos VB seria 10 menos 5, seria 5. Agora eu quero mudar. Eu quero falar que aqui vai valer 2 e aqui vai valer 5. Não é módulo? Então, não importa se aqui vai ter menos 3. Não é módulo? Vai ser mais 3, entenderam? É por isso que está aqui o módulo. É essa menos essa, independentemente se essa for maior ou menor, entenderam? Vamos falar aqui agora. O segundo exercício. Esses dois móveis agora, tá bom? Eles estiverem agora com um sentido diferente. Qual seria o sentido diferente? O que eu vou fazer aqui? O sentido diferente eu não vou diminuir? Então, a velocidade, eu vou colocar um valor aqui, tá? Então, eu vou falar que aqui vai valer 2 metros por segundo e aqui vai valer 1 metro por segundo. Agora estão em sentido diferente. Qual que é a velocidade relativa quando os sentidos for diferente? Um está indo e o outro está voltando na mesma direção. Tudo bem. O que eu vou fazer? Agora, a velocidade relativa é igual ao quê? Ao VA mais um VB. Ok? Qual que seria a velocidade relativa agora? Ela seria o VA, que é 2 metros por segundo, mais 1 metro por segundo, que seria o quê? 3 metros por segundo. Tudo em relação a como é que ele está vendo. Então, ele vê, ele está com 2, mas na hora que ele enxerga esse móvel aqui, ele vê a velocidade dele mais a velocidade desse móvel. Então, ele enxerga ele vindo para ele por 3 metros por segundo. Beijinhos e até a próxima aula.